A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoar as vidas de professores e alunos da Escola Bíblica. Agradecendo a todos que estão compartilhando os nossos vídeos, que estão comentando, muitas pessoas mesmo, comentando nossos vídeos, compartilhando com seus amigos. Tudo isso é para o engrandecimento do reino de Deus. Continue fazendo isso, continue nos ajudando a disseminar a palavra de Deus. Nós estamos, desta vez, com a lição de número 5, que traz o título O Arrebatamento da Igreja. O texto áureo desta lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo 17, que diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Uma parte do verso 17 aí. A verdade prática da lição diz: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação quando todos os salvos serão glorificados. A leitura bíblica está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Algumas vezes nós trazemos aqui algumas críticas, talvez, à lição, às vezes questionamos, e a nossa função é esta. Mas desta feita aqui nós vamos aproveitar bem a revista, tem muita coisa interessante e com certeza também traremos algo que não está na revista, que vai te ajudar muito aí a elaborar a sua aula. No primeiro tópico da lição, itens que dá para você trabalhar muito bem aqui. Eu destaquei no primeiro tópico. No arrebatamento, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. O próprio versículo 17 diz isso. Então é importante para nós separarmos aí arrebatamento da vinda gloriosa de Cristo, que aqui fala, deixa bem claro que ele não tocará na terra, né? Ele estará nos ares ou nas nuvens. Então nesse ponto aí você pode trabalhar, pode destacar na sua aula, né? Discutir esse ponto. Outro ponto importante, ainda no primeiro tópico, é a palavra grega no texto original, que é harpazo. Então, nós já trouxemos aqui em outras videoaulas, e agora a revista está trazendo a palavra harpazo, que dá a ideia de rapto, ou remoção repentina, ou remoção de modo súbito. Também tem outras conotações, como tirado à força, tirado com violência. Esta palavra harpazo se refere ao arrebatamento. Um outro ponto importante que você pode trabalhar ainda no primeiro tópico, tem muita coisa interessante para trabalhar, é quem será arrebatado. Tem essa pergunta. E a resposta é: somente os que passaram pelo novo nascimento e os mortos em Cristo, os mortos que morreram em Cristo, né, que ressuscitarão primeiro. Então, quem participará do arrebatamento? Somente aqueles que nasceram de novo. Não importa se estão com vida ou mesmo aqueles que morreram, mas morreram em Cristo, participarão do arrebatamento. Então não são os crentes, porque você usar essa expressão crentes, todo mundo é crente em qualquer coisa, né? Independente de religião, todo mundo crê em alguma coisa. Então quem será arrebatado? Os que nasceram de novo, que passaram pela regeneração. Um ponto muito importante. Quem ficará de fora? Os ímpios ficarão de fora. Mas quem são os ímpios? Se você não sabe, você assiste a lição de número 1, que lá na lição de número 1, no vídeo aula da lição 1, eu destaco quem são os ímpios. Ímpios são aqueles que cometem impiedade. Mas se você não viu, então você vai lá e busca a lição número 1, escatologia, e eu falo lá a respeito de quem são os ímpios, porque a gente não sabe quem são os ímpios. Bem, para nós iniciarmos esse conteúdo, vamos fazer, como nós sempre fazemos, uma exegese do texto, né? Do texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses. Primeiro, o contexto. Os cristãos primitivos, eles esperavam a vinda de Jesus logo após a sua ascensão. Isto não aconteceu,
e irmãos começaram a morrer. A dúvida que tinham era: o que acontecerá com aqueles que morreram antes da vinda de Cristo? Eles perderão o arrebatamento? Eles não serão salvos? Eles tinham uma dúvida muito grande a respeito disso, porque eles esperavam que Jesus viesse em pouco tempo. Ele foi assunto aos céus e eles esperavam que dentro de poucos meses ou anos Jesus voltasse. Isso não aconteceu, alguns irmãos começaram a morrer. E o que aconteceria com eles, com aqueles que morreram? Esta era a dúvida. E isso começou a trazer questionamentos, começou a trazer tristeza nas igrejas. Então, é deste ponto que Paulo parte a ensinar a igreja em Tessalônica. O primeiro versículo que está na lição é o versículo de número 13, quando Paulo diz que não quer que os irmãos sejam ignorantes, não quer que eles tenham falta de conhecimento. E então ele começa a ensinar o que acontecerá com aqueles que morreram antes da vinda de Cristo para a igreja. Paulo fala a respeito dos que já morreram e usa a palavra dormir, que é um eufemismo, né? Uma figura de linguagem para suavizar a situação. Então ele usa a palavra dormir ao invés de morrer, é apenas uma figura de linguagem. É importante você saber disso, que sempre que o Novo Testamento usa a palavra dormir para descrever a morte, ele está falando do corpo. Paulo fala então do corpo e jamais da alma. Você pode ver isso em 2 Coríntios 5, versículos 1 a 9. Sempre que Paulo fala a respeito de dormir, está se referindo ao corpo e jamais à alma. Dormir, esta figura de linguagem é usada várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, no caso da filha de Jairo, que Jesus ressuscitou lá em Mateus 9, 24, e também na morte de Estevão, diz que ele dormiu. Na verdade, Atos 7,60 está falando da sua morte, né? Ele morreu apedrejado, mas o texto lá diz que ele dormiu, então adormeceu. Entre outros textos. Então, dormir é apenas uma figura de linguagem. Tem que ficar isso bem claro, né? Por que eu digo isso? Porque a doutrina do sono da alma é muito divulgada aqui no Brasil e ela é uma heresia. Então você abomine quando você ouvir essa questão aí que a alma está dormindo. A alma não dorme. Isso é um fato. Sempre que a Bíblia fala de dormir, se refere ao corpo. A doutrina do sono da alma é uma heresia e você deve refutar isso. No versículo 14, ele diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então esse versículo agora nós vamos fazer uma exegese dele. Jesus morreu e ressuscitou. Isto garante que aqueles que morreram ou dormiram em Cristo ressuscitarão para jamais morrerem. Todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia depois tornaram a morrer novamente. Mas Cristo venceu a morte de uma vez por todas, por isso ele é as primícias dos que dormem. Você vê Paulo falando disto em 1 Coríntios 15, verso 20. Por que Cristo ressuscitou? A ressurreição de Cristo garante que também nós, se nós morrermos antes da vinda de Cristo, nós também ressuscitaremos. Mas por que Cristo ressuscitou? Eu quero explorar um pouquinho esse ponto. Cristo morreu e ressuscitou. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou por seus próprios méritos, por seu próprio poder. Deixa eu te esclarecer algo. Havia uma cláusula na lei de Moisés que o homem que cumprisse todos os mandamentos viveria por eles. É importante você ler esse texto que está em Levítico 18, verso 5, que diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Guardareis os meus estatutos e mandamentos, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Mas nunca nenhum outro homem conseguiu cumprir todos os mandamentos. Que mandamentos são esses, Márcio? Os 10? Não.
todos os mandamentos da lei mosaica, 613 preceitos. Jesus falou disso quando um jovem rico perguntou assim, como faço para ter a vida eterna? A resposta de Jesus: cumpre os mandamentos e viverá. Resposta muito simples de Jesus lá em Mateus 19. Então Jesus ele cumpriu a lei, por isto ele ressuscitou pelos seus próprios méritos. Então ele ressuscitou para sempre. Então ele é a primícia dos que morreram. Ele foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro homem que morreu e ressuscitou por seu próprio mérito. A filha de Jairo ressuscitou, Lázaro ressuscitou, né? No Antigo Testamento tem um homem que ressuscitou quando tocou o seu corpo, tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou, mas todos esses voltaram a morrer. Cristo não. Cristo ele ressuscitou pelo seu próprio poder, pelo seu próprio mérito. Isso é muito importante. Isso garante a nossa ressurreição, nós que estamos nele, né? Através da morte e ressurreição dele, nós também podemos garantir a nossa ressurreição para a vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou, é o verso 14. Vamos ao verso 15 agora. Paulo fala assim: pela palavra do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Jesus, o Senhor, ele falou de sua vinda para a igreja apenas uma vez em João 14, versos 1 a 3. Porém, sem muitos detalhes, né? Por isso que Paulo, quando vai falar sobre o arrebatamento, a primeira vez, para a igreja em Corinto, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele diz assim que está falando a respeito do mistério. Né? Ele diz que é um mistério. O que é um mistério? Algo que ninguém falou antes, algo que ainda não fora revelado. Né? 15:51 de 1 Coríntios, ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Né? Nunca foi revelado antes. Paulo recebeu uma revelação direta do Senhor. Isso tem que ficar claro para nós. Daí, neste verso 15, ele diz assim: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, a palavra vinda aqui é parousia. Né? A palavra traduzida por vinda para nós é parousia, que se refere a todas as etapas da vinda de um rei ou oficial do império até determinado local. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu já comentei sobre isso na lição 2. Então eu coloquei aqui ver o vídeo da lição 2. Se você não sabe do que eu estou falando, se você não sabe o que é parousia, você clica aí, procura a lição 2 e você vai aprender sobre o que é parousia. É a palavra usada aqui no verso 15. Bem, vamos agora ao verso 16. Antes, porém, nós precisamos conhecer o contexto original, dos destinatários originais. Nós precisamos saber quem eram, o que pensavam, quais costumes eles tinham, para nós podermos entender o texto corretamente. Porque nós não podemos pensar aqui que as trombetas, a trombeta de Deus que Paulo fala no verso 16, é a mesma que João fala no Apocalipse. Não é. Aqui é arrebatamento. Lá em Apocalipse, as trombetas lá, elas acontecerão durante a tribulação, durante a última semana profética, durante os últimos 7 anos que antecedem a vinda gloriosa. Aqui não, aqui é arrebatamento. Então não tem nenhuma relação entre a trombeta de Deus aqui no verso 16 e as trombetas de Apocalipse. Mas por que é que Paulo usa essa expressão? Vamos lá. Em Tessalônica e em Corinto, estavam crentes gentios familiarizados com o modo de viver romano. Havia muitos soldados aposentados do Império Romano nessas cidades. Paulo não explica quando fala de uma trombeta que ressoará no arrebatamento. Por que ele não explica? Por ser desnecessária a explicação, visto muitos veteranos do exército romano viverem ali. A trombeta era um importante instrumento de sinalização dentro do exército romano, usada para transmitir ordens dos comandantes à tropa. Então Paulo está falando para pessoas que conheciam como funcionava o exército romano. Muitos irmãos ali serviram ao exército romano, estavam aposentados, né?
tinham o direito à cidadania romana e conheciam de tudo que Paulo estava falando aqui. Por isso que ele não entra na explicação de detalhes, né? Ele está falando de uma coisa que era conhecida dos destinatários originais da carta. Ele diz assim no 16: o mesmo Senhor descerá. Qual o mesmo Senhor? O mesmo que morreu, o mesmo que ressuscitou pelo seu próprio poder, o mesmo que foi assunto ao céu. Ele prometeu e ele voltará. Ele diz mais: com alarido, ou palavra de ordem. A versão corrigida, revista corrigida, usa a palavra alarido, e a versão atualizada usa a palavra de ordem. O que é isso? É uma expressão emprestada da linguagem militar que significava uma ordem governamental. Vou repetir. Expressão emprestada da linguagem militar romana que significava uma ordem governamental. Depois ele diz assim: com voz de arcanjo. A ordem governamental na voz de um oficial do exército. Havia a ordem governamental, a ordem do general, e depois esta ordem era repetida por um oficial do exército. Certo? E em terceiro lugar, ele fala sobre o toque da trombeta, trombeta de Deus. O que era o toque da trombeta? Era usado para transmitir as ordens do exército com o terceiro e último toque, ordenando então a partida deste exército. Então, você conhecendo esse contexto ao qual Paulo escreve, você não corre risco de confundir esse texto de 1 Tessalonicenses com os textos de Apocalipse, que também falam de trombeta. Portanto, Paulo tinha em mente a vida militar presente no dia a dia dos seus destinatários. Sendo assim, não há nenhuma relação das trombetas aqui com as de Apocalipse. Aí ele fala mais: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É assim que termina o verso 16. Aqui há um importante detalhe. Há dois tipos de ressurreição. Conforme Daniel 12, verso 2, Daniel diz lá em 12:2 que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. A respeito de dois tipos de ressurreição, tem que ficar bem claro isso. Não é no sentido quantitativo. Só haverá duas ressurreições. Não. É no sentido qualitativo. Não é no sentido quantitativo. É no sentido qualitativo. O que quero dizer com isso? Só há dois caminhos, só há dois tipos de ressurreição. Ou você ressuscita para a vida eterna, ou você ressuscita para o desprezo e vergonha eterna. Porque se você olhar mesmo na lição, no tópico de número 2, ele diz assim que na primeira ressurreição fazem parte esses que ressuscitarem no arrebatamento e também as duas testemunhas que ressuscitarão no meio da grande tribulação, o grupo dos mártires que morreram durante a tribulação, né? Todos eles fazem parte da primeira ressurreição. Então, quando a gente fala que há dois tipos de ressurreições, não está falando no sentido quantitativo, de quantidade, mas sim no sentido de qualidade. Só há dois tipos. Certo? Para concluir a exegese desse texto, mediante tudo isso que nós falamos aqui, o verso 17 ele está bem explícito, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, isso quer dizer o quê? Paulo tinha esperança de estar vivo no arrebatamento. Né? Depois nós, ele fala, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados aqui é usado então a palavra arpazo, raptado, tirado com força, né? Tirado com violência. Juntamente com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram primeiro, os mortos em Cristo que ressuscitaram primeiro. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois dessas revelações, Paulo esclarece totalmente o texto aqui. O apelo de Paulo é para que os irmãos consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então ele diz assim: irmãos, agora vocês já não são mais ignorantes. Vocês ficavam se perguntando o que aconteceria com aqueles que morreram
antes da vinda de Cristo para a igreja, agora vocês já conhecem a verdade, eu trago aqui uma revelação direta do Senhor. Como você já conhece agora, eu quero que vocês consolem-se uns aos outros com essas palavras, né? Não fiquem tristes mais, né? Não fiquem perplexos diante da morte, né? Porque se você morreu antes de Cristo voltar, morreu em Cristo, é garantida a sua ressurreição no arrebatamento. Bem, vamos para uma outra parte agora. O que acontecerá depois do arrebatamento? Duas coisas, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Trago aqui 2 versículos para você, para nós falarmos a respeito do tribunal de Cristo primeiro. Um versículo está em Romanos 14, verso 10, que diz: Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Há um outro texto, 2 Coríntios 5 e 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, verso 10. Se você quer saber maiores detalhes a respeito do tribunal de Cristo, está em 1 Coríntios 3, versos 11 a 15. Em seguida acontecerá as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, versos 7 a 9. As bodas era a grande festa de casamento que durava 7 dias entre os judeus. Este evento é a prova que a igreja já estará nos céus antes do retorno de Cristo à terra. Então leia Apocalipse 19, versos 7 a 9, que você vai encontrar a igreja nos céus, né, nas bodas, antes do retorno de Cristo à terra, que acontece nos versos a seguir. Nas bodas do Cordeiro, nós participaremos da ceia juntamente com ele. Um detalhe a respeito das bodas. As bodas expressam uma intimidade jamais experimentada entre Cristo e a igreja e que jamais poderá ser quebrada. Concluindo, esta é a visão bíblica do arrebatamento pré-tribulacional. Apesar de respeitarmos outras vertentes teológicas, é muito difícil se encaixar no contexto bíblico escatológico. A palavra eclésia, que é a palavra para a igreja, ela consta 19 vezes em Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3, mas não aparece de novo até Apocalipse 22 e 16. Isto indica a ausência da igreja na terra durante os juízos de Apocalipse 4 até o 18. A igreja não está presente. Não aparece uma única vez a palavra eclésia no texto de Apocalipse, do capítulo 4 até o 18. A igreja, portanto, não estará na terra durante a tribulação. Fazer que a igreja, que é apresentada como a noiva de Cristo, passar pela tribulação, é como um homem pegar a sua noiva, espancá-la até ao ponto de quase matá-la e depois dizer-lhe: Oi, querida, já podemos nos casar. Esta analogia é do Dr. Ed Windson, do Instituto Pré-Tribulacional de Dallas. Ele faz uma analogia, eu achei muito interessante. Um homem que vai se casar, toma a sua noiva, espanca até quase a sua morte e depois diz: Oi, querida, vamos nos casar. É isto que os pós-tribulacionistas querem fazer com a igreja. A igreja está sendo massacrada na grande tribulação e depois casar-se com Cristo. Não tem a mínima lógica. Tal comportamento seria considerado uma loucura. Que Deus te abençoe em Cristo. Se você quiser pedir os slides, o e-mail está aí abaixo. Compartilhe também as aulas do professor Juninho. Para você que tem na sua igreja aulas para juvenis, eu vou deixar o link aqui abaixo. Comente, divulgue os vídeos e seja abençoado. Em nome de Jesus.